Olá, forte abraço a todos. Eu sou o professor Bressani, Adriano Bressani, docente e pesquisador do Instituto de Ciência e de Tecnologia da Unesp, campus de São José dos Campos, e é com uma grande alegria, uma enorme satisfação que eu estou aqui hoje conversando com vocês, né, atualmente alunos do ensino médio, da rede pública de ensino, assim como eu também fui, há poucos anos atrás, aluno de uma escola estadual de ensino grau. Né? E assim como eu, vocês também podem, né, terão a oportunidade de ingressar em uma universidade pública, né, do ensino superior gratuito e de qualidade, como são os cursos da Unesp. Né? Unesp, a Universidade Estadual Paulista, uma entre as maiores do mundo, né? Não apenas pelo seu tamanho, pela sua extensão e alcance territorial, já que está em dezenas e dezenas de municípios aqui do estado de São Paulo, mas principalmente pela sua qualidade, né? Por oferecer alguns entre os melhores cursos do país, como é o caso da odontologia aqui na nossa unidade, mas também da engenharia ambiental, que já na sua primeira oportunidade, na primeira vez que participou do exame nacional, foi classificada com a melhor nota do país, portanto, já desde 2017, o melhor curso de engenharia ambiental do Brasil. Né? Então, portanto, espero eu que o nosso curso, né, os nossos cursos de odontologia e de engenharia ambiental estejam entre as principais opções de vocês na hora de escolher o curso, no momento em que forem prestar o vestibular. Então, portanto, relacionado ao nosso curso de engenharia ambiental, hoje falaremos sobre o tema meio ambiente, ou mais especificamente sobre desenvolvimento e sustentabilidade, né? Que são temas, né? As questões ambientais, de um modo geral, estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano, toda vez que acessamos uma mídia, né? A televisão, os jornais, as redes sociais, há sempre questões relacionadas à conservação do meio ambiente, à sustentabilidade ou ao desenvolvimento sustentável. Né? Então, portanto, se trata de um assunto de enorme relevância, né? De grande importância no nosso cotidiano, nas relações de trabalho, no trato entre as empresas e até mesmo na política internacional, no relacionamento entre os países, na negociação entre as nações, né? E com igual importância, inclusive, na hora de passar, né, no vestibular, porque, como veremos aqui, em alguns dos exemplos que traremos, é também um assunto bastante recorrente, né, que cai com bastante frequência nos vestibulares, assim como no Enem, no Exame Nacional do Ensino Médio. Né? Então, espero que com essa aula, com essa rápida introdução ao assunto, vocês possam compreender melhor o tema e, a partir dessa compreensão, ter também não apenas uma escolha consciente na hora de optar pelo curso, mas a refletir sobre as suas escolhas, o seu comportamento, a sua postura no dia a dia, né, para que possamos cada vez mais contribuir com a qualidade ambiental, né, com o atendimento das nossas próprias necessidades, sem com isso comprometer a capacidade das gerações futuras em atender às suas próprias necessidades. Bem, então, para conversarmos sobre esse assunto, desenvolvimento e sustentabilidade, que é tão interessante, né, quanto abrangente, separamos aqui alguns tópicos que não esgotam o assunto, mas que nos parecem de maior importância para uma primeira conversa, né, para uma introdução a este respeito. E entre eles, o primeiro, não poderia ser outro, aquele que se relaciona com a nossa história, ou os aspectos históricos. Né? É porque é indispensável que nós tenhamos um adequado conhecimento, né? Um adequado entendimento em relação ao nosso passado, em relação à nossa trajetória, não apenas para compreender o momento a que chegamos, né? A que ponto chegamos, mas para que também a gente não corra o risco de cometer os mesmos erros, né? Que afinal não foram poucos. E entre eles, o erro de entender que a poluição era um sinal de desenvolvimento, era um sinal de progresso, né?
Pode até ser que seja um sinal de crescimento, um indicador de crescimento econômico, né? Até porque a fumaça na chaminé de uma indústria significa que elas estão chegando, né? Significa que o parque industrial brasileiro está crescendo, né? Que as zonas urbanas estão se expandindo, portanto as cidades, entre aspas, evoluindo, mas não necessariamente. Embora de fato seja um sinal de crescimento econômico, não é necessariamente um indicador de melhoria na qualidade de vida, sobretudo para grande parte da população e principalmente para as demais formas de vida, né? Até porque a poluição, embora esteja associada à indústria, à industrialização e, portanto, a maior oferta de empregos, ela também representa um risco à saúde pública, né? À medida em que você tem o crescimento das cidades e, com isso, o aumento das áreas edificadas, necessariamente isso significa que você está suprimindo as áreas naturais, portanto, o espaço de vida das demais espécies, muitas vezes canalizando cursos d'água e ocupando áreas mais baixas, e aí, como consequência disso, no período de chuvas, essas áreas alagam, porque a água que antes corria pelo rio, que agora está canalizado, passa a se acumular nas ruas, invadindo casas, né? Carregando com ela lixo, muitas vezes entupindo o sistema de drenagem devido à sua disposição inadequada. Então vemos aqui que, por muito tempo, a nossa visão e o nosso tratamento em relação às questões ambientais era de total descaso, né? Achava-se, inclusive, que a própria poluição era um sinal de crescimento. Passou pouco tempo para percebermos que não era bem assim, né? A intensificação destas mudanças no ambiente provocadas pelo ser humano, aos poucos foi se manifestando na forma de ares, né? De uma atmosfera quase que irrespirável, né? Áreas florestais que foram se tornando ou se transformando em desertos, né? Em cursos d'água que foram tornando-se incapazes de serem recuperados. E, diante disso, cada vez mais evidente a necessidade de mudança nessa tratativa, né? A necessidade de avanços que permitissem um desenvolvimento em padrões mais sustentáveis, né? Ou seja, que nos permita atender às necessidades da geração atual, sem comprometer a qualidade do ambiente, né? Sem comprometer a saúde pública, sem comprometer a sobrevivência das demais espécies, e que isso se perpetue ao longo do tempo e seja também uma realidade para as gerações futuras. Diante desta nova consciência, a sociedade então passou a pressionar os governos, né? A própria Organização das Nações Unidas começou a desenvolver conferências mundiais, a primeira delas realizada em Estocolmo, em 1972, e que depois teve novas edições, por exemplo, no Rio de Janeiro, em 92, alguns anos mais tarde em Joanesburgo, na África, além de outros eventos de igual importância, como foram as conferências de Paris, além de tratados e acordos como o Protocolo de Kyoto e muitos outros, através dos quais muitos países signatários passaram a ter um compromisso com a conservação ambiental para evitar novas catástrofes e crises como aquelas associadas, por exemplo, à mudança do clima, né? Bem, estes países que participaram destes eventos começaram a incorporar na sua legislação regras, né? Regras de conduta em sociedade e, sobretudo, disciplinando o setor industrial, o setor produtivo, para que as novas atividades, né? E as atividades que já haviam se instalado passassem a ter determinados compromissos de evitar a degradação do ambiente e de reparar danos que eventualmente já tivessem ocorrido. Novos avanços com o tempo levaram as empresas a mudanças provocadas não somente pela pressão da sociedade ou das normas, mas também do próprio mercado consumidor, porque, uma vez mais esclarecidos, começaram a optar por marcas, por empresas que tinham um compromisso socioambiental mais evidente, mais transparente, né? Fazendo com que as empresas se adaptassem a essa nova realidade. E mesmo no relacionamento entre elas, muitas empresas começaram a trocar de fornecedores, né? Optando por aqueles que de fato tinham este compromisso mais evidente. A nível de país, no Brasil, temos uma trajetória que seguiu a tendência internacional, né? Tendo ali 3 fases bem marcadas em termos históricos. A primeira delas, desde a colonização até a República, né? Um período de exploração desregrada, o chamado laissez-faire, né? O deixar fazer
ambiental, onde não havia praticamente leis, né, e a forma de exploração dos recursos naturais, por meio da mineração, por exemplo, era um modo totalmente predatório, né, sem qualquer preocupação em relação aos efeitos negativos. Passamos então a uma segunda fase já de transição, onde as primeiras leis começaram a ser criadas, mas ainda de forma fragmentada, ou seja, de forma dispersa e amparando, ou seja, protegendo o meio ambiente apenas de modo muito circunstancial, ou seja, de forma oportunista, protegendo aquilo que era evidente de um interesse econômico, né? Matéria-prima. Já a partir da década de 80, precisamente com a promulgação do Sistema Nacional do Meio Ambiente, em 1981, é que passamos a ter um amparo, uma proteção ambiental de forma mais integrada, onde passou a ficar evidente que o meio ambiente ele não era um obstáculo para o desenvolvimento econômico, muito pelo contrário, ele era uma forma de assegurar que esse desenvolvimento ocorresse de forma sustentada, ou seja, para que ele se perpetuasse no tempo, e ao mesmo tempo que atendia e que atende às demandas da sociedade, assegura também uma qualidade de vida por meio de um ambiente conservado, né, que seja capaz, inclusive, de assegurar a sobrevivência das demais formas de vida, sem as quais a nossa própria espécie fica comprometida. Até porque é junto aos recursos naturais, né, novas espécies que têm sido descobertas, que muitas vezes descobrimos uma nova substância que pode se tornar um medicamento, né, além do fato de que quando nós degradamos o ambiente, né, nós acabamos nos colocando em contato com outras formas de vida, por exemplo, micro-organismos, vírus, que muitas vezes estavam ali afastados do homem no interior de uma mata preservada e que passam a ser um objeto de preocupação a ponto de comprometer a nossa própria sobrevivência, né, nos expondo a novas doenças, a novas ameaças em termos de espécies que deixam de viver no seu habitat natural por ter sido degradado e passam a viver em contato com a sociedade, trazendo consigo doenças, né, micro-organismos que podem comprometer a nossa sobrevivência. Portanto, com o avanço desta percepção, cada vez mais foi ficando evidente que a conservação ambiental, que os recursos naturais, são essenciais para o nosso avanço, para o nosso progresso enquanto nação. A esse respeito, vemos aqui uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio de 2016, que justamente trata dessa questão da contínua transformação da percepção da sociedade em relação aos recursos naturais. Veja aqui a questão que nos diz o seguinte: a linhagem dos primeiros críticos ambientais brasileiros não praticou o elogio laudatório da beleza e da grandeza do meio natural brasileiro. O meio natural foi elogiado por sua riqueza e potencial econômico, sendo sua destruição interpretada como signo de atraso, ignorância e falta de cuidado. Lendo esta primeira passagem, nós percebemos aqui que estes críticos destacavam o meio ambiente como algo indispensável para o nosso progresso enquanto país. Não tinha apenas um papel estético, lúdico. Descrevendo a posição dos críticos ambientais brasileiros dos séculos XVIII e XIX, o autor demonstra que, via de regra, eles viam o ambiente natural como alternativa A, ferramenta essencial para o avanço da nação, dádiva divina para o desenvolvimento industrial, paisagem privilegiada para a valorização fundiária, limitação topográfica para a promoção da urbanização, ou alternativa A, obstáculo climático para o estabelecimento da civilização. Bem, por tudo que já conversamos e também pelo que fica evidente pela interpretação do texto, é clara que a alternativa correta é a alternativa A, ferramenta essencial para o avanço da nação. Ou seja, conservar o meio ambiente não é se opor ao crescimento econômico, muito pelo contrário, é viabilizar este crescimento em padrões sustentáveis, ou seja, em padrões que nos permitam atender às nossas necessidades de forma permanente no tempo. Dando continuidade a partir do que já conversamos, passamos agora a uma discussão sobre o próprio conceito de meio ambiente. Porque, como já destaquei antes, muitas vezes acreditamos que ele se resume ao meio natural, ou a mata e o mato. E não é bem assim, né? Vamos olhar para essas três imagens. Na primeira temos o que seria uma área muito próxima das suas condições originais. Vemos ali uma floresta, vemos também cursos hídricos. Já na figura à direita, a B, temos uma área característica do chamado habitat humano, as cidades, né? Uma área altamente adensada de edificações,
E na terceira, uma área de solo exposto, bastante transformada, possivelmente, pelo que vemos aí, por uma atividade de mineração bastante intensa. E a pergunta que colocamos é, qual dessas imagens melhor ilustra a ideia de meio ambiente? Ficamos tentados, numa primeira análise, a indicar que a alternativa A. Mas essa não é a resposta correta. Na realidade, a resposta correta seria aquela que diz que todas as três imagens ilustram bem a ideia de meio ambiente. Porque o meio ambiente não se resume ao meio natural. Ele inclui também o meio construído ou artificial, seja ele aquele meio que foi transformado para adaptar-se à necessidade humana de abrigo, por exemplo, as cidades, seja aquele meio ambiente transformado para a obtenção de recursos essenciais, proporcionados, por exemplo, pela mineração. Então, portanto, todos os três são ambientes necessários, inclusive, embora boa parte do que vemos na imagem B e C poderia ser diferente, adotando tecnologias de alternativas mais sustentáveis. Por exemplo, nas cidades, poderíamos adotar telhados verdes, sistemas de calha para coleta e aproveitamento da água das chuvas, poderíamos ter edifícios adaptados para o melhor aproveitamento da iluminação natural, para aproveitar a energia do sol, para converter a energia dos ventos, não é? Então, existe muito campo de trabalho, de oportunidade, de melhoria para alcançarmos ambientes mais saudáveis para a espécie humana e que também preserva melhor as condições necessárias para a sobrevivência das demais espécies. Dentro disso, temos este conceito de meio ambiente que nos revela que não se trata simplesmente de um espaço, de uma área, de uma limitação ou localização geográfica. O meio ambiente é, na realidade, um conjunto de condições, de leis, de influências e de interações. Portanto, se trata de algo dinâmico, né? Tanto de ordem física, quanto química e biológica, como são, por exemplo, os processos de transformação da paisagem, de transformação do relevo pela ação do vento, pela ação das águas, quanto também de aspectos de ordem social, cultural e urbanística. Ou seja, o meio ambiente não se resume apenas aos aspectos naturais, mas também aos ambientes e meios construídos, artificiais, e ao próprio conceito de sociedade, de cultura e de meio urbano. Né? Todos estes aspectos que interagem entre si de tal forma que permitem, abrigam e regem a vida em todas as suas formas, incluindo a vida da própria espécie humana. Né? Temos aqui o que seria uma perspectiva sistêmica apenas para fins didáticos, né? Porque sabemos que na prática esses elementos não ocorrem assim de forma separada. Todos eles convivem e interagem de forma indissociável. Né? Mas, de um modo geral, podemos, para fins de organização do pensamento, visualizar que o meio ambiente não se resume ao meio natural, mas também inclui o meio construído pelo homem, ou seja, o chamado meio artificial. No primeiro, temos elementos do meio físico, que incluem a atmosfera, a hidrosfera e o meio terrestre. Temos também o meio biótico, onde estão as formas de vida relacionadas à fauna e flora, além de outros reinos, né, a monera, dos fungos. Já no meio artificial, temos como exemplo aí destacado na imagem o meio rural e o meio urbano. Nestes meios existem vários outros, entre os quais o meio laboral, o espaço de trabalho. Ainda dentro do meio artificial, temos aquele meio mais abstrato, que é o meio cultural, onde ocorrem os meios de relações sociais, né, de aspectos de interações econômicas e também jurídicas. O propósito aqui é mostrar que, na realidade, o meio ambiente é um todo maior, né, composto por várias partes que interagem de forma indissociável entre si. E dessa maneira vemos aqui que quando nos preocupamos com o meio ambiente, não estamos preocupados apenas com o seu lado natural, mas também com o habitat humano e das relações que existem na interação entre os indivíduos na sociedade. Né? Passamos aqui, então, a uma outra questão que, de certo modo, se relaciona com essa questão do entendimento, da visão sistêmica, de como as partes se relacionam. Né? Temos esse chefe Seattle, né? O chefe indígena, né? de uma comunidade, de uma tribo americana, que ficou muito conhecido mundialmente por uma carta que ele encaminhou ao presidente americano na época, onde ele deixava claramente ali a relação que existe
entre todos esses aspectos, né? Os efeitos em cadeias que podem ocorrer em razão do fato de você intervir no ambiente e, na medida em que você faz essa intervenção, você pode estar comprometendo a sua própria existência, né? Ele diz numa determinada passagem desta carta que o homem não teceu a teia da vida. Ele é apenas um dos fios desta teia. E qualquer mal que ele provoque sobre a teia, ele está colocando em risco a própria sobrevivência. Deixando muito evidente esse entendimento de que o meio ambiente é composto por vários elementos que interagem entre si. Qualquer um desses elementos que nós comprometamos pela intervenção humana pode colocar em risco a nossa própria existência. Então a questão aqui do Enem de 2016 também nos coloca o seguinte, né? Que este chefe, em seu famoso discurso, mas ao final diz o seguinte: nunca esqueças como era a terra quando dela tomaste posse. Né? Está fazendo referência aqui ao homem branco. Conserva-a para os teus filhos e ama-a como Deus nos ama a todos. Uma coisa sabemos: o nosso Deus é o mesmo Deus. Nem mesmo o homem branco pode evitar nosso destino comum. O homem, procurando tornar sua vida mais confortável, lembra que estávamos falando da cidade, né? Da adaptação do ambiente natural por meio das edificações e através delas buscando segurança, abrigo, né? Proteção e também conforto. Vem destruindo e contaminando tudo ao seu redor, ou seja, para aumentar as áreas edificadas, ele inevitavelmente acaba suprimindo as áreas naturais, sem se preocupar com os efeitos desastrosos posteriores, ou seja, tudo aquilo que vem em consequência destas alterações provocadas no ambiente. Estes efeitos podem ser causados por liberação desenfreada de gases do efeito estufa, né? Ou seja, óxidos de carbono, metano, né? Lembrando que o efeito estufa é um fenômeno natural, mas que pode ser agravado em razão da alteração na concentração desses gases. Destruição da camada de ozônio, que permite passar uma maior incidência da radiação solar. Uso descontrolado de agrotóxicos e inseticidas, que podem se acumular de forma tóxica no ambiente. Desmatamento e queimadas. É correto afirmar que contribuem para o agravamento dos problemas as causas citadas em 1, 2 e 3 apenas, 2 e 3, 1 e 4, 1, 2, 3 e 4, ou 2 e 4 apenas. Bem, evidente que todos os itens ali trazem exemplos de ações humanas que podem agravar esses problemas. Portanto, a resposta correta aqui é a alternativa D. Então, nesta oportunidade, tivemos a chance de falar um pouco sobre desenvolvimento e sustentabilidade, a partir de uma breve retrospectiva, né, como a nossa visão sobre o meio ambiente foi mudando e se transformando ao longo dos anos. Daí passamos ao próprio conceito de meio ambiente, buscando ampliar um pouco essa nossa percepção em relação a ele. É claro que há muito mais a se falar sobre o assunto, os próprios conceitos de poluição ambiental, e fazendo contraponto a ela o conceito de qualidade de vida e meio ambiente, entre muitos outros. Mas deixaremos isso para uma próxima ocasião, quem sabe até quando já tivermos vocês como alunos matriculados em nosso curso de graduação em Engenharia Ambiental. Para mim foi uma grande satisfação e espero, quem sabe, no futuro muito próximo, ter a oportunidade de conhecê-los presencialmente. Forte abraço e até lá!